You know nothing, Jon Snow. No. Wait. Kalel, no! Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast, sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu não tava dando porra nenhuma pra essa série e, cara, que série bacana. Efraim Fernandes aqui, e um cavaleiro de verdade sempre termina a sua história. E vai ter spoiler. Ouviu aí, né, seu George R. Martin? Falei um R a mais, mas enfim. Fala, galera, aqui é o Marcos Moviola, e cara, eu sabia tudo o que ia acontecer, e ainda assim a série me pegou de um jeito que eu não esperava. Fala, galera, beleza? Aqui é o Dalton Xeroff. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma história tão grandiosa quanto a Espada do Seráfim. Caraca, Rafael Teodoro na área, gente, e o Dalton quase roubou a minha introdução, porque eu também ia falar da Espada do Soralo, mas fazendo referência com a música que tocou no final do último episódio. Então eu queria dizer que o Sir Arlo de Centaur é o verdadeiro 16 toneladas. Leitura de e-mails, e se você não quiser ouvir, pule para 19 minutos e 25 cavaleiros. Fala, rapaziada, bom, estamos aqui para ler mais um e-mail do nosso querido amigo Cauã Vitor, dessa vez falando sobre um dos episódios favoritos meu, que é Inteligência Artificial no Cinema, IA no cinema, nos filmes, nas produções, né? E ele inicia o seu e-mail dizendo assim: antes do assunto principal, gostaria de falar que, inspirado pelo nobre gesto do meu colega ouvinte Marcelo Mendonça, que um dia deseja pagar via Pix um café para vocês, eu também estou entusiasmado em contribuir, também pagando um bolo para combinar com o café. Olha aí, tá vendo? Gerou resultado. Foi bom pra caramba. Estão ficando importante. Exatamente, café com mesa. A gente vai ter que fazer essa parada aí. Faço questão que o Marcos receba 2 grandes fatias, para ver se assim ele não come os pedaços do meu texto. Cara, eu tava vendo, ele falou sobre comer os textos dele na gravação, né? E tu falou que era o Moviola, mas quem leu no dia que ele falou fui eu, cara. Era eu que tava comendo os textos do Cauã. Eu achei que era o Moviola. Não, eu acho que era o de expectativa, se eu não estiver enganado. Eu fui ouvir, acho que o 258, eu falei, puta, era eu que tava comendo os textos do cara. Foi mal, Cauã, isso acontece, irmão. Mas eu vou tentar evitar ao máximo agora, tá? E manda o bolo pra nós, eu vou querer, com certeza. Café na mesa. Café na mão, meu amigo, tranquilamente. Aí ele começa o seu e-mail, agora falando sobre o assunto, né? Não, na verdade ele tem outra parada. E algo que irei revelar agora é que, na verdade, não sou eu que escrevo os e-mails. É o Igor. Caraca, aí, tá vendo? Eu sempre falei isso, mano, não sabia. Ele me contratou para ser um bode expiatório, na intenção de vocês pararem de fazer bullying com ele, por ele ser simplesmente otimista. Meu nome verdadeiro não é Cauã, é Gustavo, tenho 17 anos e trabalho no mercadinho perto da casa do Igor. Meus filmes favoritos são Madame Teia, pelas mensagens de empoderamento feminino. Caraca, o cara meteu essa, mano. Interestelar do Nolan, pois faz parecer inteligente quando eu digo que entendi o filme. Beleza. Não, mas não é difícil entender, não. É até muito fácil, né? O Nolan tá o tempo todo te explicando. E o melhor de todos, Batman e Robin, pois somente nesse filme vemos uma excelente interpretação de um Batman no cinema. George Clooney se dedicou ao máximo para criar aquela aura imponente. Ótima química com os outros personagens. Estou satisfeito de finalmente revelar essa farsa. Só me faça um favor, não revelar esta parte na gravação. Tá. Já era, irmão. A gente, cada minuto aqui vale muito dinheiro. Pois preciso muito dos R$20 que o Igor me paga na academia. Cara, mas é engraçado, né? O Igor realmente ele é um cara sempre otimista com tudo. A gente sempre fala isso e brinca com ele, né? E eu acho que ele e o Cauã tem uns perfis muito parecidos, né? Eles são entusiasmados com essas paradas e tudo mais. Mas apesar disso, eles têm diferença, né? Tipo, acho que o Cauã não gosta do Interestelar e o Igor ama pra cacete, né? É opinião, cinema. Por isso que eu gosto de falar de filme e cinema, cara. Sempre tem alguém com opinião diferente, né? Isso é foda. Passou dos 30, essa positividade vai embora. Vai embora. Mano, eu nem cheguei. Isso me preocupa. Eu nem cheguei nos 30 e eu já não tenho essa positividade toda. Eu acho que, cara, eu vou ser igual o velhinho lá do Up, cara. Eu já tô chegando nessa fase.
Eu tô longe dessa parada. Aí o Cauã continua o e-mail aqui. Muito bom esse episódio falando sobre inteligências artificiais na ficção. É um episódio que é bem interessante e relevante com os acontecimentos de 2024, ano que o episódio foi gravado. E que dificilmente ficará obsoleto, pois já estamos em 2026 e as discussões sobre IA se tornam cada vez mais profunda. Com certeza, né? Agora a IA tá muito mais evoluída. Tá chegando num ponto que eu tô ficando muito preocupado. Da gente realmente não conseguir ali distinguir o que é real, o que é falso, sabe? Tá chegando nesse ponto. Eu ainda consigo ver algumas coisas e falar, não, é IA, mas de primeira mão, às vezes eu acredito que é verdade. Eu demoro um tempo pra ver que é inteligência artificial. E aí me preocupa não só eu, me preocupa, tipo, às vezes meus familiares, igual meu pai e minha mãe, né? Tipo, que não tem um entendimento grande, não consegue identificar o que é IA ou não, eles acabam acreditando em tudo, né, cara? E a gente fica muito preocupado, né? Eu sempre falo com eles, ó, se vocês verem um vídeo prometendo uma coisa boa demais pra vocês, me mandem antes, porque pode ser um golpe, né? E acontece, cara. Tá aí, né? A gente não sabe, é difícil diferenciar. Pra você ter uma ideia de como a IA, ela evoluiu e a tendência a evoluir cada vez mais, aquele vídeo do Will Smith comendo macarronada, aquele primeiro vídeo que fizeram dele, que era horrível, era tipo assim, o negócio chega a ser até bizarro. Porra, meu irmão, se eles refizeram esse vídeo hoje, cara, vai ter uma vibe totalmente diferente, a ponto de você jurar que o vídeo é verdade. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. Sim, e é muito preocupante. A gente tá em época de eleição, né? E imagina o quanto vídeos de IA não vão rodar aí pelos grupos de WhatsApp, né? Nas redes sociais, com falas que talvez ninguém disse, né? Mas é isso. IA tá aí, gente. Vou até além, cara. Uma coisa que também preocupa. Você pegar, por exemplo, foto de criança em Instagram, Facebook, essas coisas todas, e sabe lá o que vão fazer com esse tipo de imagem, né? Então, assim, é realmente um negócio preocupante. Acho que é realmente uma coisa que eu não sei se tem como haver uma regulamentação. IA, ela é uma ferramenta. Ela vai impactar em todo tipo de atividade, em todo tipo de emprego, em todo tipo de ocupação. Então, ela é uma ferramenta. A gente vai ter que saber coexistir com ela. O negócio é saber se tem como haver ou não uma regulamentação em cima disso. E se fizerem algo de errado, quais são as consequências? Haverá consequências? Quem é que vai responder por isso? Então, assim, é um território muito inexplorado ainda, sabe? Eu sei que tá impactando, por exemplo, na dublagem, tem dublagem muito porca feita por IA, que eu acho um puta de serviço. Tem IA hoje em dia pra você fazer arte, mas aí a galera do design vai ter que se adequar a isso. A Disney vai começar, teve troca da Disney, o Bob Iger saiu, acho que foi o Bob Iger, né? Sei lá quem foi. Saiu, já chegou uma outra pessoa e já foi dito antes mesmo da saída do Bob Iger que a Disney vai usar IA nos filmes dela. Então, assim, não tem como. Ela tá aí, ela vai ser usada, mas é necessário um cuidado, é necessário ter uma regulamentação pra saber, pra tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. Porque assim, meu irmão, atualmente eu acho que ainda é meio que terra de ninguém. O pessoal faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Eu acho que precisa de colocar limitações. Eu acho que se não fizer isso, a gente vai pra um caminho meio de filme cyberpunk mesmo, irmão. O caminho é esse, né? E aí o Cauã continua o e-mail dizendo assim: e em certos aspectos, ela está chegando perto de ações que antes pensávamos só existir em obras cinematográficas. Assim que comecei a ouvir o episódio, uma IA bem específica me veio à mente. A Auto, né? O piloto automático da nave Acion do filme Oli, um dos meus filmes favoritos da Pixar. Cara, eu nunca vi o Oli, você acredita? Todo mundo fala que é bom pra cacete. Nunca vi. É assim, tem uma pegada, o traço dele, né? Vamos botar assim, né? Ela tem um traço que lembra uma coisa mais infantil, infanto-juvenil, mas, cara, a história é muito bacana. Já vi algumas imagens, eu vou acabar vendo. Não, mas eu já falei isso no outro e-mail, então não é relevante. Eu falar que eu já vi Guerreiros do K-Pop, que o Calma cobrou a gente, mas é isso aí. E aí ele continua. Ele é um clássico exemplo de uma inteligência artificial programada para seguir ordens de forma rígida, diferente dos outros robôs do filme que evoluíram e desenvolveram personalidade. A Auto permanece preso na diretriz A113, ou A113, não sei. Isso não o torna mal, mas a sua lógica de IA prioriza o protocolo do protocolo em vez do bem-estar humano atual. Interessante que o seu design do olho vermelho é uma clara referência ao UAU 9000 do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. HAL 9000. Que é o vilão do Odisseia no Espaço. Assim, também é um filme que é muito referenciado, mas assim, opinião talvez impopular minha. Eu acho chato pra caralho esse filme. O filme é lindo visualmente,
que, sabe, tipo assim, foi um parâmetro na época que, tipo assim, cara, ninguém É. nunca viu essa porra na época, mas eu acho meio chato. Sim, não, o Stanley Kubrick, é do Kubrick, né? Eu não vi muitos do filmes dele ainda. Eu vi só o Iluminado e eu vi um antigo, um dos primeiros que ele fez, cara, que é um filme sobre julgamento de guerra, que eu não vou lembrar o nome, acho que é Honra, Glória Feita de Honra, alguma coisa assim, não lembro o nome agora, que é muito bom. É o Glória Feita de Sangue. Só que eu não continuei vendo os filmes do Kubrick. Eu sempre tive um problema em ver o Laranja Mecânica, porque, sabe, todo mundo fala que é filme pesado, eu não sei se eu tô na vibe pra ver o filme, tá? E eu acabo sempre deixando pra frente. O Laranja Mecânica eu tive que ver com uma aula de psicologia que eu tive. E, mano, o filme tem umas paradas que é meio pesada mesmo, cara. Assim, tem umas paradas ali que... É porque, assim, tem violência gráfica, tem sexo, tem, né, arruaceiros fazendo coisas que não deviam, tá ligado? Só que ele coloca aquilo tudo de uma maneira tão sarcástica, irônica e com música e tal, que, tipo, meio que é um pouco destoante que você tá vendo, sabe? A música e a vibe com que você tá enxergando. Mas, assim, é um filmaço. É um filmaço. Eu acho Laranja Mecânica um filmaço. Sim, eu tenho que ver, tô devendo, mas vou ver esses filmes aí. E aí o Cauã continua. O que mais prendeu minha atenção nesse episódio foi que vocês não simplesmente falaram das IAs da ficção serem malignas, mesmo que a maioria seja. Vocês citaram IAs que não apresentam esse traço e são até carismáticas, como foi o caso do TARS e do Alpha 5 em Power Rangers. Isso me fez lembrar e pesquisar outras IAs que em suas histórias não são malignas, mas apresentam outros traços. Eu lembro que a gente falou muito sobre o Her, né, o filme lá do Joaquin Phoenix. E tipo, tem IA e IA não é mal, né? A IA da história, tipo, os caras, na verdade, os dois têm até um relacionamento, né? O que é uma parada assim. Se a gente pega um filme sobre inteligência artificial, a gente automaticamente associa a inteligência artificial a ser mal, né? Porque, tipo, o Terminator fez isso, vários outros filmes fizeram, né? O Eu, Robô e tudo mais. Aí tu pega esse filme, o Her, ele vai te mostrar, na verdade, o convívio com a inteligência artificial. Que eu acho aquele filme, ele foi lançado em 2013, hoje muito relevante. Tipo, hoje em dia, é muito... Eu acho que é normal, talvez, a gente pensar que aquilo pode acontecer pra alguma pessoa. Sabe, uma pessoa isolada, uma pessoa que, às vezes, não consegue se socializar, acaba se encontrando numa inteligência artificial uma saída, tá ligado? Acontece. Porra, eu já vi aí matérias aí dizendo que tem gente que casou com... Olha que loucura. Tem gente que casou com uma IA. Tem gente que tem namorada virtual que é uma IA, sabe? Eu acho isso... Cara, é um negócio meio assustador, sabe? A pessoa não ter essa dificuldade de relacionamento físico e aí encontrar o conforto no virtual. Eu acho isso muito bizarro. É bizarro, porque às vezes a pessoa tem medo da rejeição, né? E uma inteligência artificial não vai rejeitar o cara, né? Então é loucura. Porra, se rejeitar, fodeu. Se rejeitar, aí acabou, né? O cara se mata, irmão. Infelizmente, não tem o que fazer. Não, mas isso já é uma parada bem antiga até. Eu já anos atrás, a gente tinha visto uma matéria de uma... Acho que é um cara que casou com um carro, tá ligado? Então tem essas coisas. É loucura, mano. É loucura, mas... Tem uma música do Queen que é assim, cara. Tem uma música do Queen que fala I'm in love with my car, got a feel for my own mobile. Fale pra minha garota que eu tenho que deixar ela, porque eu tenho que viver com o meu carro. Então, assim, o Queen já tava profetizando essa parada lá na década de 70 e 80, olha só. Loucura, mano. E aí ele diz aqui... essa parada já... eu acho, né? Tem que ver agora, que senão daqui a pouco a um eu tô comendo os textos dele. Mas eu acho que agora sim. A gente vai pra outra parte. Ele diz... Um que nunca jamais pode ser esquecido, que é com certeza o pai do Ghost in the Shell. Tem isso? Cara, não sei, mas eu não ficaria surpreso, né? Porque essas ideias normalmente estão sempre ligadas a uma outra obra, que vem de uma outra obra, que vem de uma outra obra. É difícil saber. Ghost in the Shell tem mangá, tem filme e anime, né? E assim, né, esse debate sobre inteligência artificial, sobre vida virtual e tudo mais, isso aí são debates muito antigos, sabe? Tipo assim, Asimov, que é o meu autor favorito, esse cara, desde a década de 50, já estava falando sobre robôs e ele não usava o termo inteligência artificial. Quer dizer, não sei, né? Mas, assim, esse papo sobre vida, imitação de vida, robôs e tal, cara, isso aí é um assunto muito antigo, cara. Tem até o mito do Gollum, sabe? Que é a coisa mais antiga ainda, talvez até remontando na época da Grécia Antiga, se eu não me engano, tinha o Talos, que foi criado pelo Hefesto. Hefesto era o deus que fazia toda a tecnologia, né, e tal. Mas essa vida, ela não é feita da forma como a gente conhece e tal, e essa vida é feita para servir a gente. Então, isso é um conceito realmente muito antigo, cara. E aí ele até cita aí, que é o Taxuan Atom, que é o Astro Boy, aí que a gente inclusive fez gravação, que foi o Pluto, que esse personagem aparece. Sim. Excelente Pluto, gosto muito, né? Ele diz aqui, né, e o Tsuan Atom, né?
acho que é assim, comumente conhecido como Astro Boy, tendo sido muito relevante para os temas de ar na ficção, pois ele surge com o nascimento do anime, o principal responsável pelo que o anime se tornou, não só no Japão, mas no mundo, e ainda ganhando como bônus em 2009, um filme que no Brasil teve Rodrigo Faro dublando o protagonista. Caraca, Rodrigo Faro, mano, não sabia dessa parada. Me lembro vividamente eu assistindo O Melhor do Brasil, e aí o Rodrigo Faro fazendo a propaganda do filme, dizendo que estaria participando da voz do Astro Boy. Caraca, é bizarro, não sabia dessa história não. Eu lembro de ver pôster desse filme do Astro Boy e tal, mas não cheguei a ver assim não. Deve ter sido na mesma época que teve esse boom esse estouro de Star Talent, de pegar ator global, ator de televisão pra ficar dublando, que, sei lá, 80, 90% das vezes dá merda, né? Nunca dá certo, né? Raras as exceções que realmente dá certo. O mais lembrado é o nosso querido Luciano Huck fazendo Enrolados, que foi justamente em 2010, bem próximo ali, né? Nossa, uma merda que ficou aqui. Inclusive, o diretor de dublagem foi o Garcia Júnior, que é o cara que faz a voz do He-Man, ele faz a voz de Schwarzenegger. E ele meio que fala, né? Ele fala abertamente sobre isso, né? Ele fala, cara, ele simplesmente não quis me ouvir, ele quis fazer do jeito dele, então eu deixei ele fazer. E ficou a merda que ficou. Ficou a merda que ficou. Mas obviamente tem casos que passam também, igual o Celton Mello no Nova Onda do Imperador. Mas assim, acho que é diferente, que o Celton Mello é ator, né? É diferente. E assim, se não me falha a memória, o Celton Mello, ele na verdade, ele começou como dublador quando era criança. Então ele já tem conhecimento aí. Não, mas realmente, agora o Enrolados foi uma catástrofe. Aí o Cauã continua dizendo assim: tivemos também uma animação que concorreu ao Oscar, Robô Selvagem. Muito bom, gosto bastante, Cauã. Eu não vi. É muito bom. Que eu quero ver, mas não estou a fim de chorar. Corre o grande risco de chorar nesse filme mesmo, mano. Temos o Data de Star Trek, uma máquina tão versada e complexa que rendeu episódios só focado nela. Eu não posso esquecer da Murt, da série animada Wondla, acho que é assim que fala, perdão. Mother. Ah, Murder. Sim, faz sentido. Na série Wondla. Os detalhes estão na leitura de e-mails sobre o Dia dos Pais e Mães. É verdade, eu lembro que ele mandou falando sobre essa acho que é série, né? Uma ótima série e eu imploro que vocês assistam. Sinto que o Marcos iria gostar bastante. Pô, mano, vou dar uma chance. Vou assistir sim. Quem sabe dá certo. Uma curiosidade que esse nome Mother, né? Também é o nome da nave, né? Que a gente tem a Ripley nos filmes do Alien, né? Teve recentemente uma série nova do Alien que a gente já cobriu, inclusive. E aí é o nome da inteligência artificial da nave, Mother. Ela é a inteligência artificial da nave. E aí ele continua dizendo: com certeza tem outras IAs que faltarão nesse meio e no episódio, mas é bom assim para fazer uma parte 2. Quem sabe sai, né? Uma parte 2 falando sobre isso. E aí ele faz uma pergunta no final. Vocês irão fazer um episódio sobre o novo filme da Anaconda? Espero que sim. Eu vi que chegou já no VOD, né? Mas eu não vi não. Eu ouvi dizer que é ruim pra caramba. Eu acho que o Rony viu, o Rony falou que era ruim. Cara, deve ser aquele ruim que é bom, sabe qual é? Aquele ruim que é bom. Você sabe que é uma merda, você se diverte, mas tipo assim, acabou, valeu, tchau. Deve ser exatamente isso. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos esperar chegar na cópia digital, chegar pelo streaming, e aí vamos ver se vale a pena uma gravação. Valeria a pena por conta do Celton Mello, né? Porque eu acho o Celton Mello um puta de um ator. Mas eu sei que é aquele filme que, tipo assim, sabe? Mas vamos ver. Jack Black, Paul Rudd, a gente olha assim e tal. Mas quem sabe é um filme, né, que assim, dá pra distrair a cabeça. Vamos ver, calma. Quem sabe a gente te dá essa moral. Paga o bolinho, hein? Vamos ver se vai ter bolinho. Vamos ver. A gente tem que criar a primeira conta, a Pix. Nem criou essa porra ainda, nem sei como é que faz isso. Tem que criar, pô. A gente, na verdade, já queria fazer essa parada na época que a gente queria comprar um notebook pra ti, né? Tu lembra dos perrengues? Meu Deus, como eu lembro, cara, horas e horas fazendo um bagulho que não levaria tanto tempo. Meu Deus. Não, eu acho legal acontecer esses bastidores, né? Porque teve uma época que o Efraim tava com um notebook muito zoado, né? O notebook caía toda hora, né? O sinal, né? Você entrava em call com a gente, caía, e aí teve uma época que tipo, tu não tava conseguindo nem editar a parada direito, né? E aí que você tava editando o áudio e eu tava fazendo a sonoplastia. Então tem uns episódios ali que era eu que tava fazendo a parada. E o Efra em conjunto e tudo mais. Eu acho que foi a partir do quando saiu aquelas imagens do Superman. Acho que foi o primeiro que eu editei. Aí eu não lembro aonde que eu fiz mais. Mas eu fiz alguns, assim, uma quantidade boa. Mas eu gosto de editar áudio. Então era bom pra cacete essa parada. Mas é isso. Aí tentou acabar com o MesaCast, mas não conseguiu. Porque o Efraim sempre vencia as máquinas. Era muito engraçado. As mensagens no WhatsApp. As máquinas não vão vencer. Toda semana era isso.
Cara, assim, pra quem tá por fora, eu vou tentar dar uma sinopse aqui, mais ou menos, né? A série do Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Baseado na obra do George R.R. Martin. Por favor, termine suas histórias. E aqui a gente vê, né? Essa história do Duncan, né? Que é um cara que ele é meio ingênuo, mas ao mesmo tempo ele tem essa inspiração em ser um cavaleiro. E entra aí o Egg também como um escudeiro dele. E os dois fazem uma dupla altamente improvável e dá muito certo. E é uma história que se passa, acho que uns 100 anos antes de Game of Thrones. Então, ele tá, na verdade, acho que ele tá entre Casa do Dragão e Game of Thrones, se eu não me engano. Sim, exatamente. E a série acompanha, né? Esses dois aí por Westeros, enfrentando intrigas, desafios, altas confusões e essa história toda. E, cara, se eu pudesse destacar uma palavra pra essa série, eu diria que ela é contida, sabe? Eu acho que é uma história muito bem contada. É um cara que quer subir na vida, ele tem essa inspiração em ser um cavaleiro. Ela não tem todas aquelas intrigas palacianas que mostra House of the Dragon ou Game of Thrones, mas ele é certeiro na hora de contar uma história de um cavaleiro. É um recorte de uma história, sabe? De uma história maior. Então, cara, eu fiquei muito satisfeito. Gostei bastante do tom de fantasia épica, ainda que contido, mas um tom de fantasia épica, de cavaleiro, amizade. É uma grande surpresa e eu tô muito intrigado pra saber como é que vai ser essa segunda temporada aí. Uma coisa que eu fiquei impressionado com a série foi justamente isso que o Efra falou agora sobre a aspiração. O cara queria ser um cavaleiro, mas é muito legal ver que, diferente de outros personagens do universo de Game of Thrones que a gente já teve a oportunidade de conhecer, o Dunk, no caso, ele não tinha aspiração de ser um cavaleiro para ter glória eterna, para ter dinheiro, luxo. Ele queria ser cavaleiro pela honra, cara. Foi uma coisa que ele aprendeu com o mentor dele, né, digamos assim. E é muito legal também ver que... Foi até um comentário que eu fiz no vídeo também que eu lancei, sobre essa lógica dele ser um cara, da história ser focado em um cara e não como eu também disse, né, nas intrigas políticas, foca mais numa micro-história. Isso é muito legal porque até aproxima a gente também do universo, né? E pra mim, assim, o grande trunfo, né, ou triunfo, talvez, da série foi justamente essa mudança de narrativa, né? Focar mais no cara. Isso, pra mim, cara, foi assim, um espetáculo à parte. E isso só é possível, cara, porque o Martin, ele consegue fazer, criar um universo, e eu vou te falar, eu acho que eu não vou estar sendo nem um pouco herege em falar o que eu vou falar, porque pra mim, abaixo de Senhor dos Anéis, é o mundo de Gelo e Fogo, sabe? Em questão de construção de universo, porque, cara, assim como a obra do Tolkien, eu não tô comparando as duas em sentido de qualidade, que Tolkien é o concurso, mas assim como a obra do Tolkien, as Crônicas de Gelo e Fogo, incluindo aí o universo todo do Martin, cara, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Eu conheço um pouco sobre o destino de cada um dos personagens da série que a gente acompanhou agora, e tu vê, e tu consegue perceber, cara, como isso pode se desenrolar no futuro. Tem umas mudanças aqui e ali, por exemplo, já vou começar pelo final, né, Fogo? No final, eu fiquei surpreso em descobrir que o Maker Targaryen não tinha permitido que o Egg ou Aegon fosse com o Dunk, porque no livro não é assim, no livro ele permite que o Aegon vá, mas isso gera outras coisas para futuras temporadas, para próximas temporadas. Mas eu acho que isso não interfere no que vai vir depois. A gente sabe qual é o destino desses personagens e a série não compromete isso. Isso que eu acho bacana, sabe? A série não compromete nem um pouco o futuro, né? É legal que a série estabeleça logo de cara um relacionamento entre o Dunk e o Lionel Baratheon, por exemplo, porque já que o Lionel Baratheon vai desempenhar um papel muito importante, eles falaram que querem fazer 12 temporadas disso, eu duvido que vai chegar a isso, mas ele vai desempenhar um papel temporadas? Muito... 12. Quantas temporadas? Porra, do quê? Do... Caralho? Mas, cara, tem muita história, tu não tem ideia. Porra, tem muita história. Eu sei, mas assim, será que tem fôlego pra isso tudo? Porque assim, cara, né? se o nível for esse, tem. Se o nível for dessa série agora, tem fôlego. Porque se, tipo, você vê que o conto que a série tá se baseando, esses 6 episódios baseiam, só tem 160 páginas no livro, sabe? É super contido, como você falou, Efra. E isso ajuda bastante no desenvolvimento de uma história boa, porque, assim, é muito fiel à história original, com algumas mudanças importantes que melhoram pra mim, outras talvez nem tanto, mas não tem problema nenhum, não comprometeu o todo, e que, de novo, ajuda bastante a estabelecer
eu vou dizer novo cenário, não universo, mas cenário, pra que a gente veja, possivelmente, sim, 12 temporadas, cara, tranquilamente. Não, o que eu ia falar é que, assim, como é uma história prequel de Game of Thrones, você tem outros momentos históricos que você pode encaixar o Duncan, entendeu? Nesse período. Que a gente tá falando ali cerca de, acho que 100 e poucos anos antes da... Que é o marco zero, né, pra Game of Thrones, pelo menos da HBO, é o nascimento da Daenerys. Não, é o... Ah, tá. Tá falando da HBO, né? Da HBO, porque o marco zero é a conquista de Aegon, conquista. né? Não, a conquista. Eu falo porque, por exemplo, se você analisar o Casa do Dragão, né? O prelúdio é não sei quantos anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen, e a série pra HBO é o nascimento da Daenerys, que é o marco zero. Claro que na história é o nascimento, a conquista do Aegon. Então, desse período, por exemplo, você tem o mestre Aemon sentado, que é o que a gente vai ver em Game of Thrones. O Lionel Baratheon, por exemplo, é o avô do Robert, da rebelião. Não é. É o Lionel, o Ormond. Então, o Osmond, ele é herdeiro, mas ele não é filho do Lionel. Não. Ele não é filho ele foi herdeiro, ele foi nomeado herdeiro pelo Lionel. Mas assim, o Osmond é assim, vô do Robert, aí veio o Stefan, que é pai do Robert, aí veio o Robert. Isso. Então, assim, da linhagem, mas você consegue entrelaçar, né, de certa forma, com acontecimentos que a gente vai ver para frente. Então você pode colocar o Sir Duncan, de maneira geral, em outras histórias, até aquelas que não estão registradas ali. Você pode criar isso para acontecer, porque o livro, se eu não me engano, o livro que a gente tem editado são três arcos, né? Tem esse primeiro que é focado no torneio. Você tem o próximo agora que é a Espada Juramentada, que é uma batalha de casas, assim, pequenas. E tem o terceiro que acontece mais para frente. Então você pode usar isso para poder linkar com tantas outras histórias até a morte do Egg, que é quando na tentativa lá de chocar um dragão e tal, que acontece mais para frente na história. Você tem ainda, por exemplo, as rebeliões Blackfyre, porque a gente só viu uma, se eu não me engano, que é contada a história, né? Que o Egg, ele tá ali roubando aquele corpo daquele cara, se não me engano, é a primeira rebelião Blackfyre. E tem, se não me engano, outras 4. São 5 rebeliões. Foram 5, São do Blackfyre. Então você pode colocar o Dunk participando disso. Então você pode ter outras histórias, e eu acho que pode ter 12 temporadas também, porque o formato, cara, 6 episódios de 30 minutos, cara, eu acho que é o ápice do que a HBO enxergou e tem que ser assim. Mas será que eles vão manter isso? A minha dúvida é se eles vão manter isso, porque assim, eu não sei se a série tá dando o retorno que eles esperam. Eu, particularmente, gostei bastante. Na verdade, eu gosto mais dessa série do que House of the Dragon, que eu acho muito chato. Mas me agradou bastante o tom nessa história. E aí eu fico pensando se teve o retorno necessário, e eu acredito que sim, né, porque vai ter uma segunda temporada, e o meu medo é deles injetarem mais dinheiro, mais orçamento, mais coisas grandiosas, e aí a parada desandar. O meu medo é esse. Mas então, eu acho que não vai, porque assim, o grande lance de House of Dragon e o próprio Game of Thrones é que você tem muitos personagens, no qual você precisa dar tempo de tela para todo mundo, para você se afeiçoar àqueles personagens. No caso, por exemplo, House of Dragon, você tem que escolher um lado, um verde ou o preto, e na verdade a série te empurra a você escolher o lado da... Eu esqueci o nome agora. Da Rhaenyra. A série te joga para escolher o lado dos pretos, dizendo que os verdes são os vilões da história, né? Já o Cavaleiro dos Sete Reinos, cara, é um protagonista... Isso acontece por causa dos filhos da Alicent. Sim. E com exceção da Helena Targaryen, que é a esposa do Aegon, todos os filhos da mulher são escrotos, cara. Vamos ver que dessa segunda temporada agora vai vir um outro filho dela, né, que tem um dragão também, que ele não apareceu ainda, vai aparecer agora, que ele estava treinando com o irmão dela nas terras dos Hightower, que eu não lembro qual o nome, mas ele vai vir agora nessa terceira temporada. Eu espero que esse seja, parece que esse é um cara mais nobre do que o Aemond, do que o Aegon. Sim, e só para finalizar essa parte que eu acho que a gente se afeiçoou mais, é porque tanto em Game of Thrones como em Dança dos Dragões, como tu falou, Efra, a gente vê muito a elite, você vê muito palácio, e no Cavaleiro dos Sete Reinos você tem um protagonista, que é o Dunk, com o coadjuvante ali, que é o Egg, e você tá vendo o chão de Westeros, você tá vendo a sujeira, você tá vendo, tipo, um cara que é mais fácil você se afeiçoar porque você tem uma linha reta. Cara, ele é o protagonista da história. Povão. Entendeu? Então, e essa ideia de botar 30 minutos, 6 episódios, cara, é perfeita. Porque aí você deixa lá o formato original com 10 episódios de 1 hora lá pra Casa do Dragão, que tem dragão voando, luta, batalha, fogo, aquela coisa toda. E esse aqui, cara, chãozinho, 6 episódios,
e a proposta também é que continue gravando e saia uma temporada por ano para não acontecer espaçamento igual House of the Dragon teve, né? De um ano sem temporada. Justamente porque eles já estão apostando na série. E isso acho que a HBO vai fazer um pouco mais do que ficar com esse salto de vamos ver se dá certo para gravar a próxima temporada. Pô, e sabe que maneiro também, gente? Quando acabava um episódio, eu falava, não, eu quero mais! Caraca, cara, o Ira Parker, que é um dos criadores da série, né? Que inclusive ele parece muito o logotipo do Zé Delivery. Depois procurei o Ira Parker, ele parece muito o logotipo do Zé Delivery, igualzinho. É incrível, cara, como que aquele cara conseguiu, junto com o George Martin, claro, criar um universo assim televisivo, né, que faz sentido dentro do universo de Game of Thrones, porque o meu medo, antes, para eu poder contextualizar, não só quem está ouvindo a gente, mas os meus companheiros aqui de mesa também, eu não sou um cara assim tão ligado, tão conhecedor do mundo de Game of Thrones, eu conheço o básico, tanto é que eu só fui saber que Game of Thrones era um livro quando estava lançando a terceira temporada, para vocês terem noção de como que eu era desligado disso. O que eu achei mais interessante, assim, foi como que ele conseguiu criar esse universo também para quem não entende desse universo, entendeu? O que eu quero dizer, tipo assim, a gente não precisa estar ciente das tretas políticas, de quem está no trono, quem está querendo tomar o trono, de quem é, vamos botar assim, né, no termo mais fácil de entender, quem é o senador da parada, quem é o deputado da parada, o conde de não sei o que lá. A gente só tem que focar em um cara, como os camaradas aqui falaram, a gente tem que focar em um cara, focar no amigo desse cara e vamos ver o que vai acontecer. E, cara, isso foi tão, assim, bem feito que eu me assustei. No primeiro episódio, quando apareceu, já tinha um tom um pouco mais cômico também, né? Eu pensei, cara, que bizarro. Será que eles vão seguir essa linha mesmo de, entre aspas, alívio cômico, sabe? Dessa comédia? Não vai ter abertura? Cadê o sério, vai ser isso. E eu fiquei nos 5 primeiros minutos do primeiro episódio com o pé atrás. Mas, cara, é incrível como que a série foi bem escrita, e reforçando o que eu estava dizendo, né? Foi bem escrita até para quem não é um profundo conhecedor ou um profundo fã, né, do universo de Game of Thrones. E voltando no Ira Parker rapidinho, ele fez um perguntas e respostas naquele aplicativo Reddit, onde a galera perguntava para ele respondia lá, escrevia, e ele falou justamente isso que o Moviola comentou, de 12 temporadas. Mas pelo que eu entendi do que ele falou, como eu li rápido também, né, eu posso ter entendido errado, parece que não vão ser 12 temporadas com o mesmo nome, né, tipo Cavaleiro dos Sete Reinos. Parece que vão ser tipo 3 temporadas com os Sete Reinos, depois outras 2 ou 3 séries focadas na vida adulta do Egg, vai aparecer o Duncan já velhinho. Se for assim, e se for nesse nível, e se for com essa entrega e com essa escrita, 12 temporadas, eu acho que vai ser excelente para poder conseguir completar essa saga deles, né? Porque como eu não lembro quem falou agora, teve essas mudanças que foram significativas não só para o andamento da história, mas também para poder manter a necessidade, digamos assim, de novas temporadas mesmo. Porque se for a ideia, a gente for traçar uma linha cronológica dos eventos, que assim, que nem o Dalton, eu não conheço tudo desse universo, né? E eu acho até que isso é um ponto positivo para essa série. Como foi dito aqui, acho que quem não conhece tanto esse universo, quem nunca olhou Game of Thrones e coisa e tal, vai poder se identificar bem com essa história, vai gostar dessa história, porque ela tem elementos universais ali que você encontra em tudo quanto é história. É o Duncan, que é o cara que é do povão, a gente curte o cara. O Duncan é o underdog, que é uma história clássica, né? É o underdog. Ele é uma das poucas pessoas que vale alguma coisa, porque ninguém nesse universo vale porra nenhuma. Então você traçar uma linha cronológica desses dois personagens vivendo suas aventuras, suas histórias e tal, né, de um ponto A até um ponto B, me parece uma ideia muito interessante. Agora, o lance é saber se é isso aí que o Dalton falou, como é que vai ser esse salto temporal? Será que eles vão trocar os atores para interpretar esses personagens em outro ponto da vida deles? É uma aposta perigosa, porque a gente já se afeiçoou muito a essa dupla que tem agora. E aí, dependendo da história que você conte, se houver um salto temporal e quiserem trocar os atores com uma idade mais avançada e tal, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado, porque, cara, a química desses dois é a melhor coisa feita. Pelo que eu entendi, não vai trocar nem tão cedo os atores. Eles vão focar no final da infância do Egg, e para focar no final da infância vão aproveitar o crescimento natural do ator. Eu imagino, né?
eu espero. E pelo que eu entendi também de mostrar o Duncan com uma idade mais avançada, eu também acredito que o ator deve ter os seus 30 anos. Eu imagino que se for realmente uns 10 anos à frente de série, ele envelhecendo naturalmente, é só mandar aquela maquiagem básica nele que ele fica velho na hora. Porque foi o que ele falou agora. Essa química, cara, foi uma das principais responsáveis pelo sucesso da série, ao meu ver. Porque eu não vejo isso, por exemplo, é claro, quem conhece melhor o universo vai poder discordar até, talvez por razão de mim, mas eu não vi essa química, por exemplo, em Casa do Dragão. Caraca, todos os personagens pra mim eram chatos pra cacete, cara. É claro que nem toda série, principalmente uma série de fantasia, né, não precisa ter o quesito de identificação do telespectador com o personagem. Não é necessário, isso é besteira falar isso. Mas, poxa, quando isso acontece, cara, é de um nível assim tão forte, sabe? É claro que, pô, a história de House of the Dragon, ela é mega diferente da história da série que a gente está discutindo agora. Mas eu não sei, cara. Eu acho que o que me pegou, e eu vou ficar batendo nessa tecla até o final, é justamente o lance da identificação. Não que a gente seja uma pessoa que quer virar cavaleiro e vai para uma batalha de justa com a chance de ficar com um pedaço de madeira enfiado no bucho. Não é isso. Mas eu quero dizer que, pô, todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer viver uma vida honrada. E isso, ao meu ver, foi o que fez a série, ao meu ver, foi o que fez a série me ganhar. Não sei se eu estou falando muito só de mim, mas eu acho que todo mundo que for analisar, colocar uma balança, vamos botar assim, né? A questão de peso de personagem, não pra história em si, mas pra identificação de quem tá vendo, pô, Cavaleiro dos Sete Reinos não tem nem discussão. Pô, tem uma parada aí, antes de passar a palavra pro Teodoro, tem uma parada que eu prestei atenção que é o seguinte: o George R.R. Martin, quando ele tava fazendo Game of Thrones, ele sempre falou, cara, não se apegue a ninguém. A gente vê a primeira temporada de Game of Thrones, porra, já mata o Ned. Eu tu fala assim, caralho. E aí, cara, acho que o último, a gente tava se segurando, era o Jon Snow. Cara, eu lembro que quando o Jon Snow morreu, eu falei, não, cara, Jon Snow não, cara, Jon Snow. Eu sinto que talvez não seja, lembrando que eu não li os livros, eu não sei como é que vai ser o desenrolar dessa série aqui. Mas talvez essa premissa não se valha pra Cavaleiro dos Sete Reinos, porque já que a ideia é a gente ver o Duncan e o Egg crescendo, então a gente tem essa, entre aspas, segurança de ver essa galera crescendo. Eles não vão morrer tão cedo. Até que não sejam eles que estejam ali indo de arrasta, pode ser algum outro personagem ali que a gente se afeiçoe ao longo da jornada deles, e aí esses aí venham embora. Mas, em teoria, a gente tem a segurança de que esses dois aí não vão morrer tão cedo. Não vão morrer porque eu acho que aí afeta muito coisas que esses personagens... Assim, é o tal do efeito borboleta, né? E eu acho que até por isso é bem provável que, por exemplo, a gente conheceu o Fossoway, né? O escudeiro lá do primo. Se eu não me engano, de cabeça assim, tô tentando lembrar aqui de Crônica de Gelo e Fogo, citam o Fossoway uma ou duas vezes e não é esse cara, sabe? Então, assim, para ele morrer é mais fácil, porque ele não tem... Você se afeiçoa a ele e é um personagem descartável, porque ele é um personagem de uma casa menor sem importância. O Dalton falou a respeito de identificação, eu acho que House of Dragon peca muito nisso, e aí não é porque é demérito da série, é o propósito da escrita. Você tem muito dragão para você lembrar o nome, muita Targaryen dos dois lados, e aí agora a partir da terceira temporada entram outros montadores que não são Targaryen, aí tem os Velaryon, então assim, tem muita família, são duas grandes famílias, mas com muita gente. Então é fácil você, tipo, se perder e por aí vai. Já essa agora, a gente está acompanhando uma história clássica. E como vocês falaram, cara, é só alguém tentando vencer na vida, sabe? Alguém vindo do lugar nenhum, da pior favela de Westeros, tentando se virar. E essa identificação é muito fácil de você ter. E eu queria também destacar uma coisa, não sei se acho que o Moviola, que é mais dentro do universo, sim, vai poder concordar comigo ou não, mas, cara, o design de produção dessa série fez uma coisa que Game of Thrones teve medo de fazer à época. Porque nos livros, é literalmente aquilo que está escrito ali, sabe? Tipo, o Robert Baratheon, ele tinha um elmo, né? Com um galho do cervo lá da família dele. Então, quando eu vi o Leonel com aquela galhada enorme, eu falei, cara, é isso aí. Quando a gente viu os mantos brancos vestidos de branco... De branco, não dourado, né? Não é com aquele amarelo meio pálido que Game of Thrones trouxe. Quando você viu o cara lá com a armadura laranja... E Game of Thrones é isso, sabe? As cores, o brasão, eles seguem até a questão da armadura. A armadura do Targaryen é preta, porque é o símbolo da casa. Então, é esse colorido que Game of Thrones nunca teve.
porque nunca teve, não vou dizer que não teve a coragem, mas também a gente tá falando de uma outra época que tava muito naquele tato ali. Eu comparo muito Game of Thrones com os primeiros filmes dos X-Men, sabe? Tipo, vamos tatear aqui pra ver o que a gente consegue fazer. E já Cavaleiro dos Sete Reinos, eles puderam, cara, não, ó, quem tá aqui gosta da história, conhece a história, ou conhece o universo, né, é fã de Game of Thrones, então vamos dar pra eles aquilo que precisa ser dado. Então, roupa dourada, galhada, a armadura vermelha, a armadura preta, aquela coisa bem colorida mesmo, que eu senti muita falta em algumas coisas de Game of Thrones, House of Dragon também, mas agora eu achei bem bacana esse design de produção. O Teodoro trouxe essa questão das cores, né, nos personagens, e é interessante tu ver que tem o Humphrey Beesbury, que ele é um cara que pinta o bigode de amarelo, porque a casa dele a cor da casa dele é amarela e tal, tem todos esses detalhes também que Cavaleiro dos Sete Reinos trouxe, e realmente parece que tanto Game of Thrones quanto a Casa do Dragão tem vergonha. Tem um personagem, por exemplo, que é o Euron Greyjoy, né, que aparece em Game of Thrones, né? Ele todo normalzão, cara. No livro, ele é com o cabelo pintado de azul. Ele é o Jack Sparrow, né? Ele é total Jack Sparrow, bizarro, mas com o cabelo pintado de azul. Porque a galera que vai lá naquele outro continente, que é Essos, em vez de Westeros, a galera que anda por aquelas bandas lá, cara, tem esse hábito de pintar o cabelo das cores mais estapafúrdias, sabe? É o hábito daquela região. O próprio... Caraca, eu fiz o nome agora. Aquele consorte da Daenerys na terceira temporada. Ah, o Daario Naharis. Daario Naharis. Daario Naharis tem também bigode colorido. Exato. Isso mesmo. Uma parada que me chama a atenção é o humor, cara. Cara, o Dalton falou, né? Pô, não vai ter vinheta de abertura e tal, não sei o que. Quando sobe a música, porra, tal, corta e tal, o Duncan cagando numa árvore. Eu falei assim, caralho, que porra é essa, cara? Aí depois que eu achei estranho aquilo. Aí depois eu, tipo, tá, então a série ela vai trazer uns momentinhos meio engraçaralhos e tal, não sei o que. E aí, mas eu ainda tava achando estranho. Até que entra no núcleo de amizades, e a gente tem o Dunk e o Egg, né? E tal, aquela coisa de irmão mais velho, irmão mais novo. E aí entra o Lionel Baratheon. Cara, esse personagem é a melhor coisa, é o melhor pra mim, tá, gente? É o melhor personagem dessa série, a cena da dança e tal. Você vê que os dois têm uma interação bacana, e eu quero ver mais disso, sabe? Exato, cara, e eu queria ver mais disso, eu queria ver mais de Lionel Baratheon, e tomara porque na segunda história ele não aparece, na espada juramentada ele não tá. Ele só vai voltar à história quando o Egg for rei, tá ligado? Ih, deu spoiler? Ah, não, mas aí, pô, pelo amor de Deus. É spoiler. Vai ter que contar aí. Gente, tá no Game of Thrones. Egg é rei, depois vem Daenerys. Nessa série mesmo, já fala até como o Egg vai morrer. E quem conhece um pouquinho da história fala. E eu não gostei daquilo, não. Não gostei, porque assim, eu acho que desvirtuou um pouco. O Martin já falou que é possível que eles não estejam mortos. Assim, só pra poder entender, foi o que eu falei, né? Eu não entendo muito do universo. Mas não é necessário que essa morte dele ocorra pra poder desencadear os eventos de Game of Thrones, por exemplo? Não, vou te falar que a morte necessária pra desencadear os eventos de Game of Thrones aconteceu nessa temporada, que é a do Baelor. A do Baelor? A do Baelor. Desenvolve aí. Não, porque, vamos lá, o Baelor era o topzera. O pai dele, o Daemon II, que é rei no momento, nesse momento aí, já é um rei muito bom. Inclusive, ele é chamado de Daemon o Bom, porque ele trouxe Dorne, né? Conseguiu fazer várias políticas ali para poder ajudar os Sete Reinos e tal. 9, no caso, né? 9 reinos. E o Baelor, cara, ele era tão bom, se não melhor que ele. E ele seria um excelente herdeiro ao trono de Westeros, né? Ao trono de ferro. Só que ele acaba morrendo, né? E aí, cara... E o filho dele foi, obviamente, também uma pessoa... o Valar Targaryen, que aparece aí na série também. Tem uma mecha platinada lá do cabelo, né? Que também é um garoto bom e tal, não sei o quê. Também não assume, porque ele morre também. Ele morre de doença. Então rola uma pandemia lá em Westeros e morre ele e o irmão. Ou seja, aí a linha sucessória do trono desmonta toda, né? E quem vai assumir o trono é o Maekar Targaryen, que nós vemos aqui na série, que é o irmão dele que aparece lá, pai do Aerion, do Daeron e do Mestre Aemon, que aparece lá no Game of Thrones, e do Egg. Dessa linhagem, mano, é a linhagem que vem a Daenerys.
Que vem toda aquela merda que acontece posteriormente. Porque morre todo mundo, né? Antes do Egg, menos o Aemon, né? Que vira Meister, então ele não pode assumir. Tanto é que o nome da história do Egg é Aegon o Improvável. O Aegon Improvável. Porque ele é o filho mais novo da segunda linhagem de sucessão. Ele é filho mais novo do filho mais novo. Né? Então, tipo assim, não tem ninguém, vai tu. Literalmente isso. Porque depois do Baelor tem mais 2. Ele é o mais novo de 4 filhos, homens, do Daeron II. Porque assim, quando o Baelon morre, né, o filho dele passa a ser o herdeiro, não é o irmão. É sempre a linha do primogênito. Exato. Quando acaba toda a linha do primogênito, que aí quando o Joela falou que é a peste que vem lá sobre o Westeros, é que vai pro segundo filho, que é o Maekar. E aí teria toda a linha lá do Baelor, né, que é o bêbado, o Daeron, que é o bêbado. Depois vem pro... Que, inclusive, só um detalhe em parêntese, eu adorei o que fizeram com o Daeron, o bêbado, nessa série. Porque, assim, tu lendo, tu fala, pô, que cara estúpido, não sei o que e tal. Mas acho que eles deram uma profundidade, porque ele bebe porque ele tem esses sonhos malucos aí, que os Targaryen tem alguns, né? Tem esses sonhos proféticos, né? A Targaryen que anunciou a queda de Valíria, por exemplo, ela teve um sonho... A Helena tem, né? A Helena, exato. Do House of Dragon House of Dragon, exato. Então, os Targaryen vira e mexe pra uma pessoa que tem um Paranauê desse aí. E o Daeron, ele bebe porque ele vê muita coisa, cara, que ele não quer. Então, eu acho que deu uma profundidade de personagem que eu achei muito maneira. No último episódio, ele falando do Aerion, o Aerion não era assim, mano. O Aerion era um garoto que nem o Egg é hoje. Eu queria voltar nessa questão, isso aí que você tá falando aí, que não era assim e tal, porque, enfim, é até dito, né, que a semente dos Targaryen é amaldiçoada, é podre e tal, não sei o quê. E aí é o seguinte, eu queria voltar justamente nisso, nessa questão do Egg, né? Assim, o Egg e o Duncan, eles têm uma relação, diria de irmão mais velho, irmão mais novo, quase paternal um pouco, né, e tal. E, cara, eu gosto muito da interação. Cara, tem uma cena que o Egg, ele fala, né, ele diz que nunca ouviu falar do Dunk, e o Dunk pergunta se o garoto conhece todos os Cavaleiros dos Sete Reinos, e o moleque fala, e o moleque responde, só os bons. Então ali já dá pra ver ali, fazendo essa piada, que os dois se complementam muito bem. E tem essa coisa da oportunidade que o Duncan tem de levar o moleque embora, ou ele ajuda o moleque ser o escudeiro dentro das normas do pai do garoto, mas ele não quer fazer aquilo, o Duncan não quer fazer aquilo, ele quer fazer isso nos próprios termos, né? E aí rola aquele twist, né? Não, meu pai me liberou, vambora, vamos viver essa aventura. Porra nenhuma. Numa desses vai e vem de amizade entre eles e tal, né? Eu sinto que o Duncan ele ficou muito chateado pelo Egg ter mentido sobre quem ele realmente é. Tu sente, tipo assim, ele acabou de conhecer o moleque, aí o moleque se revela como um Targaryen, né? Porque ele fala, não vai matar ele não, aqui quem tá falando é o Egg, não sei o que, não vai matar ele não. E tipo assim, ele salvou a vida do Duncan, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Duncan ele ficou desapontado, sabendo da verdadeira origem do Egg, né? Isso pra mim só reforça o quão próximo os dois são. Uma coisa que eu queria saber, antes de entrar um pouco nesse assunto, só para fazer um embasamento, eu queria saber se o Egg, para quem leu a história, ele é assim mesmo, porque o que trouxe muita identificação e muita, como é que eu posso dizer, um apreço grande, né, foi o ator, cara. O ator é um moleque muito incrível. Eu vi entrevista deles assim, e ele é daquele jeito mesmo, sabe? É claro que ele tá ali atuando, ele muda algumas coisas, mas é incrível como ele é o Egg, sabe? E uma coisa que me deixou assim muito preso na série foi justamente para poder ver, como o Efra falou, essa interação entre os personagens. Porque a química que rola química, é tão feia essa palavra, mas a química que rola entre eles ali, né? A interação é tão boa que faz com que você queira ver o episódio logo, sabe? O próprio episódio logo. Porque uma coisa que me deixou muito entretido, além da interação deles, foi justamente o próprio ator do Egg e também o ator que faz o Dunk, porque, cara, assim, é incrível como eles conseguiram, como a equipe de produção de elenco, lá de preparação de elenco, não sei, eles conseguiram fazer com que eles fossem personagens amáveis, sabe? E eu volto naquilo que eu falei antes também, né, sobre a identificação do personagem, que se não tem Casa do Dragão, não tem Game of Thrones, não é que não tem, né, mas é que eu não senti tanto. É justamente isso, que você passa a gostar do personagem de forma assim que faz com que você torça pela felicidade deles. Coisa que, vendo Game of Thrones, eu não tinha. A não ser com o Jon Snow, que, pô, eu também o Jon Snow é a história clássica, né? Do cara que é rejeitado, bastardo, não sei o que vira rio, por aí vai. Mas, enfim, eu queria saber como é que o Egg é, assim, nas histórias, nos livros e tal, e se, só para poder completar, né, o que o Arthur falou. Antes de responderem sobre isso,
tem uma outra parada que também me chamou a atenção no Egg. Ele também possivelmente tem a sementinha podre dentro dele, porque ele teve uma cena que ele vai lá pra matar o irmão dele. Ele não mata porque o pai dele chega... Que, aliás, esse moleque deu um show de atuação nessa série. Ele chega, ele larga a faca, o pai abraça e ele recosta a cabeça no pai. Cara, eu achei essa série do caralho. É absurdo. E o pai dele também, o ator, né, que faz o pai, esse cara é incrível, mano. O cara é incrível. Eu gostei muito da atuação dele. Essa cena que o Ezra falou, que ele tá entrando no quarto pra poder matar lá o irmão, o maluco só olha e, tipo assim, o olhar dele não é, tipo, de não faça, por favor, não faça, sabe? Ele uma tristeza também, tem uma tristeza ali também no olhar dele, isso, né? Cara, é absurdo. Essa cena, assim, são, sei lá, 15 segundos de cena. Mas, igual o Efra falou de novo, né? É a sementinha do mal ali no coraçãozinho do Egg, talvez. O pai do Egg também, o olhar dele transmitindo assim. Ele não tá mandando, sabe? Ele percebe que se o Egg fizesse, ele faria. Ele tá implorando pra ele não fazer. Com um olhar, brother, absurdo. E quando ele abraça, ele fala, obrigado por ter feito isso, tá ligado? É muito bom mesmo. Ele fala na cena seguinte, que é o último filho, né? Se aquele, último filho, né? Se aquele garoto fizesse isso, e acabou. Não, então, era sobre isso que eu ia falar, porque a questão do Egg, dessa maldade e tal, ela vai até quando ele tá tendo um julgamento, né, do Duncan, que aí perguntam para Egg, por que você não veio até o rei, até o Abin, para falar que o teu irmão estava fazendo isso, por que você foi chamar ele? O Egg fala, porque eu queria que o Duncan matasse ele. Porque sabia que o Duncan, com esse ideal, ia defender a garota. Então, assim, tanto é que ele só se revela, né, quando o Duncan vai, tipo, perder os dentes e tal. Aí é quando fala, cara, eu sou o herdeiro do trono, não vai fazer isso. Eu sou herdeiro sou da família real, você não vai fazer isso. Mas antes disso, tu vê que tem esse ressentimento. E essa questão da sementinha do mal dos Targaryen, né? Essa loucura dos Targaryen que todo mundo fala, é meio mítico, que a série implementou mais até do que os próprios livros, assim, de maneira geral. Mas é dizer que o Targaryen, ele pode cair para um lado ou para o outro, dependendo da criação que ele tenha. E acho que é essa frase que o Daeron fala no final pro Dunk, falando assim, cara, o Aerion era igual o Dunk quando era criança. Ou seja, foi a criação que ele teve... Igual o Egg. Que deixou ele assim. Aí o Dunk pega e aceita e fala assim, cara, se eu deixar esse garoto crescer dentro desse circo, ele vai ser só mais um príncipe revoltadinho e idiota. Eu vou pegar ele e vou criar do meu jeito, porque aí ele não vai ser assim. E é justamente isso, o Egg se torna um bom rei e tal, mais pra frente. E aí você vê paralelos, né? O Aerion parece com o irmão da Daenerys, né? O Viserys, parece com o Aegon, lá do House of Dragon, parece um pouco até com... eu esqueci o nome do cara que tá com a Rhaenyra, o tio. Com a Rhaenyra? O Daemon. Então, eles têm essa... Posso estourar a qualquer momento, sabe? Então, acho que é bem bacana esses paralelos que eles vão criando desses personagens, de ter sempre um Targaryen escroto fazendo merda em algum momento. Só que tem sempre um Targaryen escroto fazendo merda em algum momento. Sempre. É impressionante. Mas, só para responder aí a pergunta do Dalton, com relação ao Egg pra tela, rapaz, parece que encarnaram as palavras do Martin. Encarnaram, porque, assim, é idêntico. O Dunk tem uma diferençazinha ou outra. Eu acho que até para melhor, porque ele parece mais um garoto, um menino mesmo, sabe? Eu gosto muito do cara não saber para que lado vai quando tá saindo de uma reunião com lords, né? O cara fica meio atordoado. Eu gosto de peixe fora d'água. É por isso que a gente peixe gosta fora dele. d'água. Peixe fora d'água. Ele me soa de verdade, sabe? Ele é uma das poucas Exato. pessoas dentro desse mundo de Westeros que você sente que tem bondade nele. E bondade é uma coisa rara, né? Nesse universo, né? Se você se mostra porque bondade nesse mundo é visto como fraqueza. Então a pessoa se aproveita disso pra poder te fuder, entendeu? Então eu acho que esse personagem é uma das raras exceções em que ele se mantém íntegro nesse mundo. Eu não sei se isso muda ao longo da jornada dele, mas o que a gente viu até agora é isso. A gente até agora, pelo menos eu não me recordo, mas também eu vi Game of Thrones amada caralho também, mas eu não me recordo de ver um personagem como ele dentro desse universo de Game of Thrones. Talvez o Jon Snow e aquele gordinho amigo dele, talvez. O Santarli, talvez. Eu acho que o Santarli mais do que o Jon Snow. Mais do que o Jon. Mas também são contextos diferentes, né? Que eu falei, sim.
E aí, contexto até da narrativa que o George R. R. Martin traz para cada história. Game of Thrones é uma escrita mais densa, mais conspiratória. Você tá vendo entre aspas, o lado negativo de todo mundo ali. Menos talvez do Ned, né? O Ned não tem lado... O grande questão do Ned é se ele traiu ou não traiu a Cat, né? Se o Jon é ou não é bastardo, e aí o lore, né? A fanbase do Game of Thrones diz que o Jon Snow, na verdade, é filho da Lyanna, mas isso nunca foi confirmado nos livros. Então, talvez só os dois, assim. Só que agora com o Dunk, e tem outra coisa, tá? Que a gente está vendo a história narrada pelo ponto de vista do Dunk. Isso é sempre importante lembrar. Sim. Porque, então, tanto é que as histórias lá do Sir Arlan não foi bem assim que aconteceu. Porque é a memória que ele tem do cara. Então, assim, talvez esse ideal de esse cara é perfeito, ele é um cavaleiro idealizado, porque foi o cara que salvou ele no momento. Ou não, a gente não sabe. Não, porque eles têm essa dúvida de que se ele foi o termo é ungido, né? Ungido cavaleiro ou não. Eu acho que não. Assim, eu acho que oficialmente... Cara, eu tenho uma teoria, eu posso falar? Uma teoria que... Uma teoria que pessoa de não fã, de não conhecedor. Na verdade, a teoria é roubada, tá? Eu vi um vídeo esses dias. Mas é assim, quando aquele camarada bochechudinho, que o Lionel chama de cara da maçã, é o Raymond Foster. Isso. Quando ele fala assim, poxa, me faça cavaleiro, não sei o quê. Aí o Duncan fica meio sem saber o que fazer. Aí você vê umas teorias da internet, da galera falando que ele não tinha sido ungido cavaleiro, por isso que ele não soube falar as palavras, o nome do pai, o nome da mãe, o nome não sei o que lá. Só que aí veio um cara com um vídeo muito curtinho de 15 segundos dizendo que o Duncan não lembrava as palavras porque o Arlan não lembrava as palavras. Aí tem até uma rima visual muito legal na série, que é quando o Bochechudinho tá sendo ungido, digamos assim, né, cavaleiro. Aí aparece uma cena assim, a câmera de cima para baixo focando no menino, e depois uma câmera de baixo para cima focando no Lionel. Aí depois essa mesma câmera de cima para baixo focando no Duncan. Deixa eu ser chato aqui, o termo técnico é plano plongé e contra plongé. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Isso, obrigado, tô querendo lembrar. Então, no plongé, aí depois aparece de novo o Dunk no plongé, certo? De baixo para cima? Não, de cima para baixo? De cima para baixo é plongé. Isso, então, no plongé. Aí no contra-plongé o Sam Arlan fazendo assim com os ombros, tipo, sei lá, brother. Cara, te vira aí, porra. Se vira, agora tu é cavaleiro. Pra que tu quer as palavras? A minha palavra não é suficiente pra você? Tu é cavaleiro, chega. Brother, demais, brother, demais. Eu acho fantástico isso, porque assim, a dúvida dele ser cavaleiro ou não, espero que nunca seja respondida, porque o ser cavaleiro naquele universo é você... um cara botou a espada no meu ombro direito, no meu ombro esquerdo, falou umas palavras lá, sou cavaleiro, tá ligado? Só que eu mereci aquilo? Dentro do que o cavaleiro deveria ser. E engraçado isso, no primeiro, não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, eu não lembro agora, que o Aerion, quando o Dunk fala pra ele assim, senhor, eu tenho a honra de ser um cavaleiro. Aí ele fala, a cavalaria já teve dias melhores. Fala, aí tu vê que quem é de cavaleiro de fato, que o Aerion é um cavaleiro, né? Ele é ungido cavaleiro, o Aerion. E o Dunk é muito mais honrado dentro dos princípios, tanto que ele foi julgado por ele fazer aquilo que o cavaleiro deveria fazer. Em sua essência, a essência de ser cavaleiro, o Dunk é um cavaleiro. Ele não é dentro da lei daquele mundo. É isso corrompido, que eu ia falar. Entendeu? Inclusive, tem uma cena mais ao final, né? Que é até quando a gente acha que o Sir Arlan morreu e não morreu porra nenhuma, né? Ele dá aquela pausa e tal, que ele fala, né? Acabou os cabelos. Muito bom aquela cena. Foi igual a cena do Rei Sapo em Shrek também. Não, e o Deadpool também, Deadpool 2. Ele tá falando, né? Por que você nunca me nomeou cavaleiro? Você acha que no momento que você me nomeasse cavaleiro eu iria embora e ia te deixar, ia te abandonar e tal, não sei o quê? Então, assim, eu não me lembro se... Eu não sei, fica em aberto pra mim se ele nomeou ou não oficialmente o Duncan como cavaleiro. Mas, assim, cara, mediante todas essas circunstâncias, toda essa vivência, toda essa experiência, todo esse caminho que ele tá andando, mano, cara, ele já é um cavaleiro, sacou? É tipo, sei lá,
o cara não foi pra uma escola de cinema, mas o cara tava aprendendo na prática como é que faz a parada. É tipo isso, entendeu? Tipo assim, ele se tornou. E depois do torneio, agora é indiferente se ele já foi ou se ele não foi, entendeu? Ele já é. Ninguém vai contestar, né? E ninguém vai contestar. É porque foi justamente aquilo que a gente comentou no início do episódio aqui agora, né? Que, diferentemente de outros personagens, né? Que queriam ser cavaleiros, o Duncan, ele não queria ser cavaleiro pela glória, pela fama, pelo poder, pelas mulheres, pela riqueza. Ele queria fazer o que era certo. Ele tá fazendo o que é certo. Então, isso torna ele um cavaleiro pra gente. Eu queria só apontar um ponto aqui que o Dalton trouxe, que ele falou do espelho narrativo, né? Da rima visual ali, até que o Moviola deu uma aula de plongé e contra-plongé aqui pra gente, mas cara, a série faz isso o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro você vê a mesma posição que o Egg tá em cima da árvore descascando alguma coisa, você já viu o Dunk fazendo isso, na mesma posição que ele vê a garota lá da Hest, não sei o nome dela, quando cortam a garganta dela, você vê a mesma posição que a moça lá das marionetes tá. Então, assim, a série inteira, você vê... Eu até mandei um vídeo aqui no nosso grupo de um cara que compilou justamente editou esses momentos, sabe? De como a série tá toda hora espelhando momentos do passado do Dunk com momentos do presente, e isso deu muito bom na série. E outra coisa também, que agora não sei se o Efra vai puxar sobre isso, mas eu queria falar como, e aí é o roteiro do Martin, mas também a edição feita para a série, né? Como a história vai sempre crescendo no momento que tu vê que parece que cada hora a merda aumenta, sabe? O cara só queria lutar uma luta, ganhar um dinheiro e ver o que ia acontecer. Só que parece que o buraco vai afundando cada vez mais, ao ponto desse cara ter causado uma tragédia a nível monárquico. E isso é muito George R. R. Martin. Ele sempre fala sobre isso, cara. As pequenas coisas, as pequenas ações, elas têm grandes efeitos no mundo de maneira geral. E a gente está tendo a prova disso nessa série, né? Então, cara, se ele não... Tanto é que ele fala, cara, talvez a coisa mais certa que eu tinha que ter feito era ter pegado meu cavalo e ido para mais longe daqui possível. E tu vê como as coisas vão crescendo o tempo inteiro dentro dessa série. Isso eu achei incrível. E como o Miviola falou, eu tive a brilhante ideia de ver tudo junto. Então não passei por esse momento de esperar o episódio da semana. Porque se eu tivesse passado, eu teria morrido com certeza. Eu acho que o ponto alto disso tudo aí que você falou, que as coisas vão acontecendo, cara, é de fato a luta do 5º episódio. Cara, aquilo ali pra mim foi o ápice. Cara, eu chuto do que eu lembro de já ter visto de Game of Thrones, a série Game of Thrones, e a série House of the Dragon, que eu não gosto muito. Eu acho que esse 5º episódio tá entre os melhores episódios desse universo que o George Martin fez aí pra série. Eu acho uma puta num episódio, sabe? É coisa na lama, é Rock in Rio, tá ligado? Rock in Rio primeiro, que é pé na lama, sacou? E assim, mano, o Duncan, maluco, o cara é um X-Men, cara, porque assim, o cara é empalado por uma porra da lança, o cara é apunhalado, o cara toma porrada e o maluco tá lá de pé. Cara, e assim, o legal também é o seguinte, ele vai começar a cavalgar na cena, né? A câmera vem, ela vem dando um zoom, ela vem acompanhando até a cabeça dele, aí entra dentro, a gente tem a visão de dentro, em primeira pessoa dele no elmo, né? E o som fica abafado, a gente ouve a respiração. Cara, eu achei um trabalho, a gente se sente ali dentro, tá ligado? Cara, eu achei um episódio muito bom. É fantástico. E bacana também que você falou do Efra, que ele é um X-Men, ele na realidade, em termos de RPG, ele é um tanque, né? Ele é o cara que vai na frente da batalha tomando dano de tudo quanto é jeito e continua em pé. E, pô, mané, não tem como não lembrar de Coração de Cavaleiro nessa cena, né? Nas cenas de Justa. Mas, claro, obviamente, 20 anos depois, ficou muito melhor agora, né? Tá bem mais maneiro. E também, quando ele pega o Aéreo e fala, diga! Eu lembrei daquela hora, eu pensei que o Aéreo ia falar matê, mano. Eu jurava que o Aéreo ia soltar um matê. Muito bom. Não, lembrou mesmo de Coração de Cavaleiro, até pela ideia de ser justa, né? E aí, talvez uma coisa que eu acho que a série ficou devendo, porque o Martin fala um pouco disso, que tipo assim, os grandes torneios não tem só justa, né? Tem luta de soco, luta de espada, só que a grande coisa é a luta de justa, né? O ápice ali do torneio. Então eu achei que, eles poderiam ter usado também, já que alguns momentos da série para mostrar outros torneios pequenos que aconteciam ali. Mostrou um pouquinho, mas mostrou tipo o treinamento ali do Fossway, mas
talvez poderia ter feito isso. Mas realmente, cara, muito coração de cavaleiro. Só faltou a frase também, você foi pesado, você foi punido e foi achado em falta. Não, eu achei que o Duncan, ele ia fazer que nem o Sir Yurik von Liechtenstein, né? Eu falei que ia lutar primeiro nas espadas, que ele poderia sair melhor do que nas justas, né? E vou além, no finalzinho mesmo, quando a gente vê o Sir Duncan, o Egg, junto com o Sir Arlon ali, né, os três indo embora, né, e o Sir Arlon, ele vira pra esquerda, me lembrou o final de Velozes e Furiosos, sei lá qual eles homenageiam lá o Paul Walker, né, eu achei que foi bem ripado desse filme, dessa cena. O quinto episódio, cara, falando assim em termos narrativos, ele foi muito interessante porque eu posso estar falando besteira, porque eu Game of Thrones tem um tempinho já, né? Mas porque seguiu a linha, né, de Game of Thrones, de sempre ter um episódio ali próximo ao final da temporada, que é tiro, porrada e bomba. E só que a linha narrativa foi muito interessante, porque eu achava que ia ser só isso, né? Só porrada o tempo inteiro. E não. O Dunk tomou uma porrada, pá, voltou para a infância dele. Aí é ali que faz aquele famoso estudo de personagem, aquela construção do ser humano, né, Dunk. E eu achei isso muito legal, porque mais uma vez a série falando assim, olha, vai ser diferente. Vocês estão preparados para o diferente? Porque aqui não vai ser dragãozinho voando inteiro, não. Tem história, tem aprofundamento, tem coisa interessante para a gente poder discutir. E, cara, eu jurava pra vocês que a série ia acabar com a morte da menina. Porque meio que tava claro, né? Que aquela menina amiga dele, que eu não lembro o nome agora, teria que morrer, né? Pra poder fazer a construção do próprio personagem. Só que eu achava que ela ia, tipo assim, morrer no final do episódio, aí no sexto episódio ia ser a finalização da batalha. Até porque faria mais sentido de um ponto de vista, assim, de ascensão de expectativa. Eles vão criando expectativa e o último episódio é, porrada o tempo todo. Tanto é que aqui eles fizeram, eu não digo que o oposto, até porque, obviamente, eu não entendo de construção de roteiro, mas eu imagino que eles não fizeram o padrão, né, que seria o padrão de trazer o último episódio grandioso, épico. Até porque o último episódio ele foi no nível dos outros anteriores, né? Muito mais intimista, vendo as consequências, quais são os planos daqui para frente, quais são os próximos passos. E, cara, voltando ao quinto episódio, isso que eles fizeram de trazer a infância do Dunk quando ele tá com a cara na lama, mostra pra gente que ele já tava na lama, ele veio da lama. Ele veio qual é o nome? Baixada das Pulgas, não é isso? Então, ele é um cara que sabe como é estar na lama. Então, foi muito legal, cara. Quando ele entra com o rosto na lama, tá todo sujo, aí volta pra infância dele, suja também, naquela cidade que não é nada convidativa, é apertada, é abafada, é sufocante. Então, tu vê que, cara, ele não vai morrer. Por mais que a pessoa não conhecesse a história de por mais que fosse, por exemplo, a minha mãe, sei lá, assistindo essa série, eu tenho certeza que ela ia falar, esse cara não vai morrer, porque olha tudo que ele passou, olha tudo que ele sofreu, olha tudo que ele já conquistou até chegar ali, olha tudo que ele precisa conquistar. Então, foi um jeito da série, mais uma vez, né, voltando naquilo que eu falei anteriormente lá, foi um jeito da série mostrar para quem não entende tanto assim o assunto de Game of Thrones, que tem como gostar desse universo por conta dessa história que eles estão contando agora. E eu acho que o quinto episódio, o sexto, para ser bem sincero, eu imaginava que ia ser mais fraco, né? Porque seriam só as consequências e as tomadas de decisões. Mas o quinto episódio, para mim, cara, foi assim, o ápice da série. Se terminasse ali, seria suficiente para mim também. É claro que, mais uma vez, quem entende da história vai discordar muito de mim. Mas se terminasse no quinto episódio do jeito que terminou para uma próxima temporada, para mim seria perfeito também. Você falou aí de quebra de expectativa. Nesse próprio nesse próprio quinto episódio, que é a batalha, a gente acha que o quinto episódio vai ser somente sobre a batalha. E aí tem essa quebra para mostrar o flashback do Dunk. Cara, me quebrou um pouquinho. Eu não vou mentir pra você. Ainda bem que foi curto, não demorou muito, mas me quebrou um pouquinho. Porque assim, ele cai no chão, vem o flashback, e aí esse flashback termina com ele no chão, e vem o velho e vira e fala, levanta. E nisso que ele fala, levanta, ele acorda e volta pra batalha. Eu achei que esse ínterim, né, essa pausa da batalha, ela foi bem inserida, mas eu tava achando que isso poderia acontecer em algum outro momento, porque eu achei um pouco estranho ela entrar ali no meio da batalha, mas funcionou. Eu acho que não vou botar a palavra deixa a desejar, mas eu acho que o que poderia ter um pouco mais de impacto é o antagonismo no como é que é o nome do moleque lá, o ceboso, o Aerion. Então, cara, eu vi gente dizendo, não, porque ele é tão cebosinho quanto o Joffrey e tal, não sei o que. Não, cara, me desculpa, não, tem que comer muito arroz e feijão pra estar no nível dele. Então, eu queria sentir um pouco mais dessa
cebosidade, se é que existe essa palavra, cebosidade do Aaron. A gente sabe que ele não vale porra nenhuma. A gente já tá ligado nisso. Tá preto no branco. Mas eu queria ter mais motivos para torcer contra ele. Porque assim, a gente sabe que ele, apesar dele ser fisicamente menor, ele é mais experiente em batalha, ele joga sujo, sabe qual é? Pô, peraí. Como assim tu queria mais motivos? O Egg falou que o cara praticamente estuprou o moleque. Não, eu sei, mas eu queria ver... Ele quebrou o dedo da menina sem nada. Gente, eu queria ver mais desse cara cometendo atrocidades, porque Game of Thrones, no seu geral, esse universo de Game of Thrones, ele não se priva de mostrar o que precisa ser mostrado. Embora eu acredite que hajam muitos excessos, né? E eu acho que esse é um ponto positivo dessa série, por ele ir direto ao assunto. Ele é econômico, mas ele vai no que interessa. Mas para esse personagem em específico, eu gostaria de ver um pouco mais dessa característica que torna ele mais odiável. Porque a gente já sabe que ele é o cara que precisa ser derrotado. A gente já sabe que ele é um Targaryen. Isso por si só já é o suficiente. Mas assim, além de mostrar aquela cena em que ele quebra o dedo da menina, né? Que aliás é uma cena até forte pra mim, né? Ele quebra o dedo da menina e ele é um cara altamente escroto. Eu acho que se tivesse outras pinceladas ao longo, pinceladas visuais, tá? Porque Game of Thrones, de novo, ele é muito visual. Se mostrasse um pouco mais dessa vilania dele, o sabor de vitória ia ser maior quando a gente soubesse que ele ia gritar o Matê. Isso pra mim, tá, gente? Não, eu te entendo, só que eu acho que realmente aí tu falou uma coisa que é essencial, né? Que é a série ser concisa, ser direto ao assunto. Aí você vai perder um pouco de tempo de tela para poder fazer ele fazendo mais coisas, porque a ideia ali, eu acho, da série é assim, cara, o maluco que veio da favela, tentando ganhar algum dinheiro para sobreviver, contra o riquinho que teve tudo a vida inteira, que tá ali só se exibindo. E a prova disso, até da crueldade do Aerion, assim, o julgamento por combate de 7 já é tipo assim, vou botar mais gente para morrer, sabe? É Não só isso. É tipo, não é só botar mais gente pra morrer, é ele fugir do mano a mano com o Dunk que ele poderia perder. E aí, pô, ele tinha tanta gente que ele bota 2 pessoas da Guarda Real, 2 ou 3? 3. Não, 3 da Guarda Real, tá ligado? Assim, covardia total. Não, e assim, e para além disso, né, eu quero pegar um pouco da fala do Dalton, e eu também concordo com a Efra, o flashback me tirou, e foi o único momento que eu falei assim, cara, acho que eu vou avançar isso aqui, porque eu acho que ele se estendeu muito, porque foi, eles estão tirando lá a coisa do morto, o morto tá vivo, o morto morreu, tá chamando pela mãe, minha mãe vai voltar para me buscar, aí aquela garota rouba, volta, aquele cara sem braço, parece que pelo momento que a série estava, era para ser uma coisa mais rápida, entendeu? Porque a gente estava no ápice da batalha. E a batalha em si também, eu entendi qual foi a proposta de focar 100% no Dunk. Só que eu senti falta, e aí eles usaram um pouco dos elementos da Batalha dos Bastardos, né? Que é foca no principal e tudo tá orbitando à volta dele. Mas, cara, você tinha personagens interessantes, como o Lionel, por exemplo, que você queria ter visto. E um ato tão importante como o Maker acertar o Balon e isso desencadear tantas outras coisas, a gente não viu acontecendo na cena. Porque o que o Maker fala depois... Mas aparece. É bem rápido, mas aparece. Porque a frase do Maker é uma frase que, assim, eu particularmente, toda vez que eu leio a história e tal, o Maker acertou o Balon e tal no julgamento 7. Dá a entender que, tipo assim, como você sabe os Targaryen como são, você fala, cara, ele quis matar o irmão de propósito para assumir o trono. E nessa série agora, visualmente, eles interpretaram e a fala, cara, foi sem querer e vão dizer pra todo sempre que eu fiz de propósito. Que, aliás, a cena que ele tira o elmo, hein, cara. E, tipo assim, eu já comecei a desconfiar, porque, tipo assim, ele vai ajudar o Dunk e tal. É muito sutil, mas tu vê que ele não tá 100%. E aí ele fala, não, me ajuda aqui a tirar e tal, não sei o que. O cara vai tirar, ele dá uma olhada meio estranha, assim, ele tira e fala, caralho, então é isso. Revejam essa cena, é muito sutil, mas tu já percebe que tem coisa errada ali. E uma parada também bem interessante dessa cena do irmão do Baylor, como é que se fala mesmo o nome dele? O Maker. O interessante dessa fala é porque ele fala que vão dizer vão sempre dizer que eu quis matar o meu irmão, mas não foi bem assim, só que essa frase é muito boa, eu vou ouvir os sussurros até o dia da minha morte. Né? E ele joga essa responsabilidade pro Dunk também. Ele fala, você deve ouvir também esses sussurros, algo nesse sentido que ele fala. Uhum. Então, aí isso realmente dá essa camada de dúvida também, né, para a atitude dele. Porque, de novo, né, eu não li o livro. No livro talvez tenha um aprofundamento melhor em relação a essa atitude, talvez, não sei se
possa ser dessa forma. O aprofundamento Mas é tipo com relação... Não entendi. O aprofundamento de qual altitude? da atitude do Maker, se realmente foi sem querer, se foi de propósito, ou se não fica muito não. claro. Cara, é superficial. Inclusive, essa fala aí que você citou de ouvir sussurros e tal, cara, é ipsis literis, tá igualzinho. Ele fala de Dunk também, ele tá é isso, exatamente, é igualzinho. Então, justamente quando ele joga isso tudo, né? Termina, posso continuar. Não, é isso, ele sente o pesar, é sincero. Eu sinto que é sincero, tanto no livro dá pra sentir que é sincero, quanto na série dá pra sentir que é sincero, que ele realmente foi sem querer, sabe? No momento ali, então, ele virou a massa. Eu fiquei com esse sentimento também de que foi sem querer, apesar de ainda assim, vamos botar que eu fiquei 70%, 30%. Porque quando ele joga pro Dunk também a responsabilidade, falando que o Dunk também pode ouvir, aí eu confesso que não lembro direito como foi a fala, quando ele joga pro Dunk, eu não sei se ele diz que o Dunk também vai ouvir os sussurros de que o Dunk era o responsável, ou se o Dunk vai ouvir os sussurros de que o Maker era o responsável. Aí por isso que eu tenho a dúvida. Não. Ele falou que se o Dunk fosse responsável também pela morte. Então, foi justamente... Ele falou que o Dunk também vai ouvir as mesmas indagações. As mesmas acusações, né? As mesmas acusações. Você também... Isso me deixou pensando, tipo, olha, talvez tenha sido uma pontinha de querer ali, tanto é que eu tô querendo dividir o peso com alguém. Ou talvez tenha sido tão sem querer que ele precisa que alguém confirme isso para ele, entendeu? Aí, para mim, cara, esse ponto da conversa é muito bom. Assim, eu gosto muito das sutilezas, né? De novo, voltando, eu não lembro quem foi que falou aqui da gente agora, mas quando o irmão do Egg comenta que o outro menino era igualzinho ao Egg quando era criança, olha só como ele ficou agora. Tu vê que pelo olhar do Dunk, que ele fala, cara, então eu não posso deixar esse moleque aqui. E essa sutileza desencadeia toda uma consequência depois. E aqui também, essa sutileza do Maker falando, olha, eu vou ouvir o sussurro de que eu fiz de proposta para receber a vida. Ele carrega uma culpa que, aí fica a dúvida, é grande essa dúvida, porque ele fez de propósito, é grande porque ele está muito arrependido de ter aceitado participar dessa doideira, é grande porque foi tão sem querer que ele não consegue parar de pensar nisso. Cara, essas sutilezas assim do cara falar que foi uma coisa, mas que parecer ter sido outra, assim, pode ser também uma confusão mental que eu esteja tendo aqui, mas eu acho que isso faz a série ter um roteiro tão redondinho que, por mais que esse escape, digamos assim, né, do flashback no meio da luta tenha dado uma esfriada, não foi o suficiente para diminuir todo o brilho que a série trouxe para mim, sabe? Eu acho que tá aberta a interpretação, né? Porque a série ela não te dá necessariamente respostas prontas. Tipo, é o caso do Dunk, foi ou não foi eleito cavaleiro, sabe? Então, eu acho que isso fica mais a critério de quem tá assistindo. E eu acho isso uma coisa boa. Quando bem feito, eu acho uma coisa muito boa. É muito boa. Eu acho, inclusive, que tudo que tu falou, Dalton, é perfeitamente válido. Todos os sentimentos que foram... Você pode ler todos os sentimentos que você descreveu aí na cena perfeitamente, cara. Tranquilamente, pode valer. Some people say a man is made out of mud. A poor man... Senhores, quantas cadeiras vocês dão pra essa série maravilhosa que é o Cavaleiro dos Sete Reinos? Ou o Cavaleiro dos Nove Reinos, né? Vamos ver como é que vai ser na próxima temporada. Sete. Deixa eu aproveitar e explicar isso aí, que é o Sete Reinos, tá? Que o Egg dá uma barulhada lá. É porque quando o Aegon Conquistador vem conquistar, ele conquista 7, ele não conquista Dorne. E as ilhas lá de Greyjoy, as Ilhas de Ferro, elas não eram um reino separado. Elas pertenciam às terras fluviais, né? Lá do pai da Catelyn Tully, né? Então por isso que são 7 reinos. Aí depois teve a conquista de Dorne, que foi agora que o Baelor, né, conseguiu unificar através de casamentos e tal. O Daeron. Então, o Baelor é casado com uma dornesa. Isso, unificador através de casamento. E as Ilhas de Ferro foi porque teve uma rebelião e eles depois conseguiram trazer pro reino de novo.
Só pra avisar aí. Bom, eu particularmente dou 3 cadeiras, que para mim é o equivalente a uma nota 8, 8,5. Gostei bastante do que eu vi, eu espero que realmente se mantenha esse ritmo, essa escrita, essa dinâmica, esses elementos que fizeram essa primeira temporada muito bacana de se assistir, sabe? Eu sinto que eu gosto muito mais de Cavaleiro dos Sete Reinos do que House of the Dragon, por exemplo, que é uma série que eu queria realmente gostar, mas no final eu acabei me afastando, não é que eu não sei, falta alguma coisa ali que eu encontrei bastante aqui nessa série, em relação a House of the Dragon, né? Eu acho que é uma expansão de universo muito feliz. Eu espero que realmente nós tenhamos essa coisa de trazer a fidelidade dos livros, mas ao mesmo tempo quem não leu consegue se sentir entretido, investido na história. Eu espero que realmente dure bastante tempo, vários anos, várias temporadas, a gente vê esse elenco crescendo, a gente vê o ator que faz o Egg, eu não sei o nome dele, mas assim, cara, esse moleque é um achado. Esse moleque é um achado. A gente vê pela atuação dele, quando ele bota a mão na cabeça e vê que o cabelo tá crescendo, né? Quando ele pega a faca pra querer ir lá matar o irmão, sabe? São nessas pequenas coisinhas, porque assim, é muito fácil a gente gostar dele, porque, porra, é um moleque novo e tem cara de irmão mais novo, ele é fofinho, ele é engraçado, não sei o que e tal, mas a gente sente que o moleque é bom ator quando dá o twist na cabeça dele, ele tá pronto pra fazer alguma coisa que ele não deveria. Não um garoto fazendo aquilo, você vê o outro lado dele. Eu acho que isso traz muita camada pro personagem, e isso você vê que o range de atuação do garoto é bom quando ele consegue ser as duas coisas dependendo do momento. Então eu quero ver mais dessa jornada, eu dou 3 cadeiras, nota 8. Inclusive vou dar aqui um alô pro James Gunn. Se tu for esperto, já que tu quer fazer a tua DC torta aí, trazendo personagens que ninguém conhece, eu vou dar uma dica aqui. Traz o Cavaleiro Andante da DC. O Cavaleiro Andante basicamente é isso. Ele é um cavaleiro. E ele é montado num Pégaso. Então tem vários elementos medievais e lendas arturianas. Eu acho que como essa série tá fazendo sucesso e vai ter a segunda temporada, então pode ser um nicho aí a ser explorado nesse universo de super-heróis, né? Já que você quer fazer algo diferente, fica aí o Cavaleiro Andante. Quem não lembra do Cavaleiro Andante da DC, ele aparece na série animação Liga da Justiça, na verdade, Liga da Justiça Sem Limites. Sem Limites, E é maravilhosa essa animação. Então, se for para trazer, talvez agora seja a hora, né? Para dentro desse planejamento, entre aspas, e muitas aspas, né? Da DC que muda toda hora. Porque a DC é a casa da mãe Joana. Então é isso, 3 cadeiras e eu espero muito para que essa segunda temporada venha, não demore muito. Talvez no ano que vem aí esteja vindo a segunda temporada, não sei, mas é isso. Vem sim, a segunda temporada está até sendo gravada agora, então a gente vai ter no mesmo período do ano que vem a próxima temporada. Para mim, 4 cadeiras, tá? Nota máxima. Eu acho que me lembrou muito lá as primeiras temporadas de Game of Thrones, inclusive nessa ideia do 5º episódio, do penúltimo episódio ser o episódio alto e o episódio seguinte ser o episódio de epílogo, né? Eu lembro disso na primeira temporada, da segunda, da terceira. Então lembrou os tempos áureos de Game of Thrones. Essa parte do Duncan andando ali pelas terras me lembrou muito a Arya. E eu gostava muito de ler esse trecho no segundo livro, no terceiro livro, da Arya andando mostrando como é que era o reflexo da guerra entre os pobres. Achei a trilha sonora maravilhosa. Fiquei surpreendido quando a gente escutou 16 Ton no último episódio, eu falei 16 toneladas, que tem uma versão brasileira dessa música, eu até estranhei, então, mas tem a ver com o que a série se propôs. As atuações estão maravilhosas, de todos eles. Não lembro de ter alguém assim abaixo. Eu quero ver muito. Eu quero um spin-off do Lionel. Pode ter spin-off de spin-off. Eu quero ver o Lionel em tudo. Melhor personagem dessa porra. Ele dançando, cara. Porra, cara, não, e ele é tão ambíguo assim, não falar, você não sabe se ele quer pegar o Duncan, se ele quer matar o Duncan, se ele quer fazer um pouco de amigo, e tá tudo ali. Ou todas as anteriores, né? Todas as Então, cara, os personagens muito carismáticos. Até a prostituta que casa lá depois com o Fóssil, eu quero ver mais dela. A mulher tem um golpe na barriga do cara, tão burro, cara, tadinho também. Então, assim, cara, pra mim, 4 estrelas, 4 cadeiras, 4 tudo aí, porque é muita série, muito boa. Cara, eu vou seguir o Teodoro, cara, porque, na moral, pra mim foi uma série redonda, uma série completa, uma série que tinha tudo, o que eu esperava que tivesse e foi além. É uma série que faz da sua essência
faz muito bem a sua essência, que é a construção da amizade do Dunk, aquela montagem maravilhosa, acho que é no terceiro episódio, que eles estão comendo, fazendo um café da manhã juntos e tal, aquela coisa linda demais. Essa série é uma chave, sinceramente. E, pô, eu fico muito feliz que ela vai voltar no mesmo período, ano que vem, junto com The Pitt, que é outra série que eu tô viciado. Tomara que, de fato, façam as 12 temporadas. Quero ver daqui até a tragédia de Solar Estival, e é isso aí, cara. E espero que House of the Dragon tenha um nível melhor do que da segunda temporada. E espero que venham outras spin-offs de Game of Thrones. Quem sabe aí a rebelião do Robert, quem sabe a conquista do Aegon, quem sabe aí a rebelião das Ilhas de Ferro, cara, que acontece depois da rebelião do Robert, antes dos eventos de Game of Thrones. Cara, a gente precisa, eles precisam entregar pra gente uma trilogia de filmes com a rebelião do Robert, cara. E o Efraim falou lá no nosso grupo, e é verdade, eu acho que Cavaleiro dos Sete Reinos podia ser um filme tranquilo, podia ser um filme assim de 2 horas e meia, tranquilamente, eu veria fácil. Eu veria fácil no cinemão, lindo, maravilhoso. Exato. Poderia ir no cinema, porque, porra, cara, ia atrair um novo público e o público que já conhece. Poderia tranquilamente. Pode crer, cara, tranquilamente. E que venha filmes, né? Eu ouvi dizer que vai ter. Tomara que tenha. Né? Buviola, imagine a Batalha do Tridente, Buviola, no cinema. Meu Deus do céu. Cara, imagine a batalha da Vila dos Sinos. Dos Sinos, eu ia falar isso, a Batalha dos Sinos. Pô, tá maluco. A Batalha dos Sinos, cara, na moral, o Robert, enfrentou 3 exércitos num dia só, eu acho. Sim. Acho que foi, caraca, mano, tá maluco. Eu quero ver isso aí, eu quero ver tudo isso aí. Não. Na Batalha dos Sinos foi quando ele tava. Era depois dessa batalha que ele enfrentou 3 exércitos. Mas ela não é uma terceira batalha, né? Não. Ele tá machucado, refugiado, e aí os tá refugiado. Aí quem salva o rolê é o Ned, porque é quando o Coisa escapa. Escapa ele e o Ned, na verdade, né? Que o Ned vai lá e contra a Catelyn e aquela coisa toda bonita. Cara, muito bom. Nossa, é muita história para contar. Antes do Aegon, né, tem as histórias lá dos White Walkers, no início, tá, os primeiros homens, o cacete. Cara, tem muita coisa para contar. E eu espero que role mais aí. Espero que essa série abra essas portas, né, para poder novas histórias dentro do universo de Game of Thrones, que é muito rico. 4 cadeiras, eu não falei. Antes de dar a minha nota aqui, queria fazer um pedido, fazer até um abaixo-assinado depois pro CEO do Mesa para 4, o Efraim, que é eu não sou CEO de porra nenhuma, vocês param com essa merda. A gente precisa fazer episódio de The Pitt, cara. Se não rolar episódio de The Pitt, eu não aceito mais convite nenhum. Porque essa série, The como Pitt o Paulo falou, é maravilhosa. Top. Calma aí, só um minuto. Pra falar do... Eu vejo todo dia 1 ou 2 episódios, mesmo que eu já tinha visto umas 3 vezes de The Pitt. Eu tô falando sério, eu não tô zoando. Mas a pergunta, vocês viram o prequel de The Pitt? Plantão Médico. Esse sim é maravilhoso. Não, The Pitt, cara, vê The Pitt, tô falando sério. Cara, mas vamos lá. HBO também. HBO. Mano, só pra poder fechar The Pitt é muito diferente assim, das séries médicas tradicionais, é muito diferente mesmo. Fora de que só nessa lógica de ser cada episódio, 1 hora de um dia, já é maravilhoso. É tipo 24 horas. É tipo 24 horas. Mas vamos lá, galera. 4 cadeiras, obviamente. O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série diferente. É uma série que me ganhou pela diferença. É uma série que me ganhou por, obviamente, fugir do óbvio. Obviamente, fugir do óbvio. É uma série que, assim como o Efraim falou no início da nossa conversa aqui, eu não estava dando nada por essa série. Não por conta da série, não por conta da história, mas por conta da decepção que eu tive com House of the Dragon, que foi assim uma série que ficou bem abaixo das minhas expectativas e, sendo bem sincero, as minhas expectativas são baixas para qualquer série, sendo bem sincero mesmo. Então, para você ver que House of the Dragon foi bem abaixo do esperado, então, Cavaleiro dos Sete Reinos ela surge como um alívio visual, um alívio narrativo, um alívio de quem gosta de histórias boas, sabe? Por mais que seja uma história, entre muitas aspas, tá? Batida, né? O cara que vem do nada e conquista alguma coisa. A forma como é contada é a diferença. A forma como a história ganha o público que faz a diferença. Não é mais uma história de dragão contra dragão. É uma história que traz uma identificação de quem está vendo com o que está sendo mostrado. Lembrando mais uma vez, não estou dizendo que a gente é um cavaleiro que vai com batalha de justo, algo do tipo. Mas é uma história
padrão, fácil da gente conseguir gostar, e a forma como foi contada foi primorosa, cara. Com certeza 4 cadeiras da nota máxima do Mundo para 4. Se realmente rolar essa história de que virão 12 temporadas, ou pelo menos 12 histórias dentro desse universo, se for nesse nível, cara, pode ter certeza que vai estar contando com o meu play. Então, 4 cadeirinhas. E é isso, pessoal. Você já sabe o que fazer. Mesa para 04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer, todos esses agregadores de YouTube, YouTube Music. Curte, compartilha, manda essa gravação aqui para aquele seu amigo que é louco pelo universo de Game of Thrones. E vou encerrar aqui com uma pergunta muito importante, capciosa, de extrema importância. Seria o Sir Arlan o Kid Bengala dos Sete Reinos? Pelo amor de Deus. Esse é o famoso 16 toneladas.